Olá você, chegando com mais uma edição das últimas do PB Desporto nessa quinta-feira, dia 12 de setembro de 2024. Iremos destacar a questão do Corinthians nesse programa, dando um foco maior nessa questão envolvendo aí a contratação do Memphis Depay, jogador holandês de 30 anos, que chegou, né, em São Paulo na última quarta-feira pela manhã, foi apresentado à noite para a torcida corintiana, pouco antes do jogo, né, o segundo jogo, o jogo da volta do Corinthians contra o Juventude, o Corinthians acabou vencendo, fez o resultado que tem que fazer e avançou para a próxima fase, fica na espera da equipe que passar do confronto entre Flamengo e Bahia, jogo no Maracanã nesta noite de quinta-feira, primeiro jogo, o Flamengo venceu na Arena Fonte Nova por 1-0, tem a vantagem do empate. Só para relembrar, no outro jogo da noite teremos o Atlético Mineiro recebendo a equipe do Vasco da Gama, o São Paulo, né? Equipe essa que ele venceu no Morumbi por 1-0, tem a vantagem do empate. E é claro, o outro jogo da noite dessa quarta-feira, o Vasco da Gama, quem diria, né? Começo do ano lá ali, na zona do rebaixamento lá no Brasileirão, reagiu e já está nas semifinais da competição, porque mesmo perdendo para o Atlético Paranaense, jogando na casa do adversário por 2-1, o Atlético devolveu o placar no tempo normal, foi para os penais, Vasco 5, Atlético Paranaense 4, o Vasco avança e espera um vencedor do classificado entre Atlético Mineiro e São Paulo. Mas a gente vai começar falando agora dessa questão envolvendo o Corinthians. Claro, venceu em campo na noite dessa quinta-feira, aquela festa lá por Depay, os torcedores eufóricos, né, com a contratação do holandês, jogador que disputou agora há pouco mais de 2 meses a Eurocopa, chegou até a fase semifinal com a Holanda, e agora foi contratado em meio a essa situação que acho que todo mundo conhece, né? Não é só no Brasil, é na América do Sul, o mundo todo conhece essa história do Corinthians, essa realidade vergonhosa, essa é a palavra, que o Corinthians vive. Devendo a Deus e o mundo, não pagando, dando calotes em jogadores, em sérias, né? Uma série de jogadores aí que o Corinthians não paga, e tá tudo bem, a gente paga quando puder, né? Como se fosse assim. E aí, Antônio Manuel Góes, vou abrir, passando para você a bola. No jogo ontem, aquela festa, uma partida que o Corinthians realmente foi melhor, o Juventude tem uma boa equipe, acho que todo mundo reconhece isso, montada pelo Jair. Podia ter feito um jogo, propor um jogo, ele conseguiu até jogar durante uma parte, mas ficou na segunda etapa ficou muito atrás, e o Corinthians foi criando chance, o goleiro, né, lá do Juventude fez defesas milagrosas, mas não deu para resistir. Corinthians avançando, festa lá no Itaquerão, e o Depay, a pergunta que rola é essa. Eu até ontem, numa edição aqui do Últimas, eu coloquei como título lá na capa, né? Uma sacada de mestre ou insanidade, a contratação do Memphis Depay. Aí eu faço a pergunta para você, a gente já passar para discutir essa questão. Um abraço. Abraço, Júnior e seguidores destas últimas do PB Desporto. Você disse sacada de mestre ou insanidade? Claro, insanidade. Não é novidade nenhuma. Afinal de contas, o Corinthians é um devedor remisso. Quando se fala devedor remisso, para aqueles que não conhecem o termo, devedor é aquele que deve e não cuida de pagar e deixa para lá tudo, é devedor remisso. Então é o caso do Corinthians. É o devedor remisso e relapso, né? Porque ele realmente tem uma dívida acumulada de 2 bilhões 150 milhões de reais, Antônio Júlio. Veja bem, só 1 bilhão 440 milhões referentes a uma dívida já vencida, de despesas correntes, de despesas com contratações de não pagas e de fornecedores, enfim. Para você ter ideia, o Corinthians está devendo a multa de 10 milhões do Mano Menezes, que já faz algum tempo já é treinador do Fluminense. Deve, inclusive, a patrocinadora anterior, uma daquelas casas de loteria,
que se afastou por conta do não cumprimento de cláusulas morais do Corinthians, e isso implica uma multa para o Corinthians, porque ele é que quebrou o contrato ao não cumprir obrigações contratuais. Bem, mas para a gente tentar resumir e direcionar para o jogo, mas é o futebol brasileiro. Você quer o quê? Quem tem o grande exemplo de longa data da CBF, que levou também clubes, por seu turno, a manterem essas desadministrações de irresponsabilidade na base do, como você frisou, devo, não nego, pago quando puder. É assim a base, com raras e honrosas exceções, é bom que se diga, do futebol profissional do Brasil. Então, o Corinthians, não é novidade nenhuma, vem lá de trás já isso tudo, né? Essas dívidas todas, presidentes que foram passando um após o outro. Estão lembrados a questão do estádio. Foi construído na administração do Andrés Pérez, que foi gestor por 2 vezes no Corinthians. Chegou a ser deputado federal pelo PT. Alguém soube de algum projeto do Andrés Pérez, deputado federal eleito com 156 mil votos em São Paulo, na legenda do PT? Veja bem, o Corinthians recebeu, eu acho, tenho que dizer, não foi nada bom. Aquela época de construção do estádio para a Copa do Mundo, mas o Corinthians teve facilidade porque o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ilustre torcedor corintiano, isso sem dúvida, não tergiversemos, facilitou a questão do financiamento para o Corinthians, que era dirigido o estádio para a Copa do Mundo em 2014, como ocorreu com vários outros do Brasil lá fora. É um belo estádio, considerado... Você observou, Júlio, como está o gramado do Itaquerão? Por conta de um jogo da tal NFL. Veja bem, só no Brasil acontece um estádio elogiadíssimo. Você sabe disso, né? Elogiadíssimo até agora. Ontem, Júlio, ou não? Você viu aquela parte central? Aquilo foi tinta, pintaram algumas partes do estádio. Uma vergonha. Mas isso faz parte do futebol brasileiro e do Corinthians em particular. Mas o fato é o seguinte, é que ele contrata o Memphis Depay, jogador holandês, sem clube, a atual patrocinadora master, Vaidebet, se responsabilizando do pagamento em torno aí de 3 milhões de reais por mês. Imagine! Agora, o que é a Vaidebet? Patrocinadora master, que está envolvida com a Polícia Federal, envolvida numa mega falcatrua em torno de também 3 bilhões de reais, envolvendo celebridades e tal, que envolve tráfico de drogas, olha, falcatruas de todo tipo. Se a gente for aqui enumerar, vai tomar todo o programa. O fato é o seguinte, os proprietários, Júlio, veja bem, os proprietários fugiram para a Europa, estão foragidos, inclusive na lista da Interpol. Exatamente. Veja bem, né? Pois é, então vê bem, essa é a imagem do Corinthians. Alguém dirá, não, mas interessa é ganhar. Tem muita gente, Júlio, da imprensa que diz isso. Imagine. Não, agora, olhe bem, Antônio Negões, olhe bem. A gente sabe, ninguém aqui é ingênuo, que todos os clubes, né, não tem nenhum clube, que tudo funciona na mais mil maravilhas, que não tem nenhuma regularidade. A gente sabe que todos os clubes podem ter. Agora, o Corinthians é um caso assim, totalmente à parte. Ele extrapola todo e qualquer limite, porque você citou aí o caso do Mano. Eu vou citar aqui 3 jogadores apenas, só 3, tá? Ranieri, lá do Cuiabá, que o Cuiabá agora acionou o Corinthians, 11 milhões. O Mateuzinho, o Flamengo acionou. O Corinthians deve o pagamento da 3ª parcela da compra do Mateuzinho, fixado em 8 milhões. Completou 30 dias na última quarta-feira, dia 4. Não, na semana passada, né? Fiz uma semana. Ou seja, e agora o Corinthians vai ter que pagar 13 milhões restantes da transação. Ou seja, aumentou a dívida, vai ter que pagar mais. E outra. Não, Júlio,
Tem mais. Aquele jogador, o jogador argentino que saiu, não, mas o Corinthians... eu ia completar. Não, mas eu ia Pois completar. é. E tem o jogador, tem o Fausto Vera, do Argentino Isso! Júnior, né, que hoje está no Atlético Mineiro também. Então, ou seja, é uma bola de neve. E o Corinthians empurra com a barriga. Você sabe quanto, Fausto Veras? Isso decisão do transfer ban da FIFA. 45 milhões de reais. Para Pois você é. ver. Aí você soma, olha, a só gente só desses fala três. milhões, né? Milhões Não, para todo lado. só desses três jogadores, 45 mais 13 do Mateuzinho são 58, mais 11 do Ranieri são 69, 70 milhões, né, de reais, que é o valor que ele vai gastar, pagar para o possante, grande jogador, bom jogador, que é o Memphis Depay. Ou seja, é uma situação completamente absurda, e mais, aí no meio disso tudo tem a possibilidade do Augusto Melo, né, deixar o clube via impeachment, ou seja, é uma notícia pior que a outra. Agora, o mais grave é você ver, como você mesmo disse, jornalistas, né, boa parte deles corintianos, que não são nada imparciais. Na hora que falar do Corinthians, não, nem comenta. Eu vejo muita gente aí que não fala nada disso, fala só de contratação, que o Corinthians está contratando, o Corinthians vai ganhar, o Corinthians recebe hoje o time e tal. Gente, vamos ter postura de gente que trabalha com comunicação, com jornalismo. Vamos ser sérios. Júnior, Agora você me permita, veja bem, ontem eu fiquei ouvindo aqui a Rádio Bandeirantes, no pós-jogo tal, já era quase 1 hora da madrugada, eu costumo ouvir a rádio, acompanhar a rádio, e estava acompanhando ali as entrevistas finais aí da Bandeirantes, quando um dos comentaristas da Band, corintiano não vai ter nada a ver, você pode ser torcedor de qualquer clube, mas aqui, na conversa, aqui na exposição que tem finalidade jornalística, ele tem que ser isento. Então, o comentarista da Band, mas ele escrachou o seguinte, porque no problema lá das entrevistas, o que acontece? Estava lá um desses, que a gente chama desses repórteres de sites, de canais de conteúdo, veja bem, isso foi dito pelo comentarista, eu não vi. Estava pulando lá, uma repórter, pulando, estava rouca, tentando gritar no jogo. Pois bem, ela estava rouca, não de falar, mas de gritar no jogo. Bem, então essas coisas todas, a gente estica muito o comentário, mas veja bem, a gente tem que concluir que é o Brasil. Aí na Europa, aí em Portugal, que não é da primeira prateleira do futebol europeu, mas os clubes todos, maiores ou menores, são clubes empresas. Aí, Júlio, a questão do Brasil haver uma certa não, dos clubes organizados, eles terem uma certa resistência e se tornarem empresas, os poucos organizados, porque tem alguns que já são empresas, já estão bem organizados, mas alguns que relutam. Por quê? Porque a questão da lei da SAF foi criada para salvar os clubes que estavam aí exatamente na hora da morte. O objetivo da lei não foi esse oficialmente, mas na prática foi para isso. Então o que acontece? Aí não, aí é rotina, aí faz parte, é uma empresa, futebol é negócio. Né? Futebol é negócio, um alto negócio de alta lucratividade. Agora, para a gente fechar a questão, sim. Não, agora só para a gente, eu acho que vale a pena também abordar, fazer aqui uma pergunta que eu fiz ontem, quando eu estava no programa, né, nos últimos de ontem, eu fiz a pergunta, né, coloquei a pergunta no ar. O que vai acontecer, né, se o Corinthians, que não é nada improvável, ser rebaixado? O Depay, você acha que o Depay vai continuar no Corinthians? Ele vai querer jogar uma segunda divisão, um jogador de top de linha da Europa, vai querer jogar uma segunda divisão? Né? E ele está muito bem, olhe bem. Tem muita gente ingênua que fala bem assim, mas como é que o Memphis faz uma coisa dessa, vai jogar no Corinthians, um time que tem uma série de problemas? Meu amigo, o contrato dele foi muito bem alinhado. A primeira parcela que o Corinthians não pagar já está no contrato. Vai acionar a FIFA
E o Corinthians, enfim, vai... A gente não vai usar a palavra aqui, né? Vai, digamos, vai se ferrar. Porque tá tudo muito bem alinhado, tá tudo muito bem alinhado. Os jogadores Sim, não iam claro. deixar. Não, tem muita gente ingênua que pensa assim: pô, esse cara é burro, ele vem para cá, vai lá pro Corinthians, coitado, não sabe da realidade. Ele tá muito, Mas, ele tá Júnior, muito tranquilo, porque mas tem um outro lado, veja bem. Nenhum de nós, nenhum cronista esportivo, de qualquer lugar do Brasil, tem que ser assim. Apesar de hoje mudou a coisa, hoje em dia com as redes sociais e mais ainda, hoje eu tenho observado isso, eu tenho ouvido emissoras de rádio do Brasil todo, através da Rádio Net, né, tal. Seguinte, hoje há uma regionalização. Quando o narrador esportivo, por exemplo, a rádio do Ceará, que tem o Fortaleza no Ceará, uma de Pernambuco, da Bahia e tal, veja bem, naquele nosso tempo, que não faz muito tempo assim, né? Que nós transmitimos o futebol, bem, a gente narrava o futebol como ele tem que ser narrado, porque estão me ouvindo torcedores do time A, do time B, do time C, do time D e até o time Z. Então nós temos que dar o equilíbrio, levantar a bola no que tiver certo e realmente fazer observações duras, inclusive, do que, em nosso entendimento, estiver fora de eixo. Mas o que acontece? No Brasil, teve uma situação. Aliás, tem uma situação que eu vou citar aqui apenas porque você mencionou essa questão de a gente ser imparcial. Para mim, Antônio Júnior nunca foi, pelo contrário, nunca foi, eu nunca pensei, porque eu já vi colegas que me confidenciaram a seguinte frase: olha, eu faço, é uma dificuldade para mim, eu faço um esforço para não comemorar o gol do meu time aqui. Eu falei, meu amigo, que é isso? Porque eu, quando fiz o primeiro jogo no Maracanã, aquilo ali para mim era unicamente um trabalho, como tem que ser. E teve até um amigo meu que na época perguntou, um amigo meu de arquibancada, né, quando ia aos jogos e tal, ô Júnior, você não ficou emocionado ao ver o time entrar em campo e tal? Eu falei, claro que não, meu amigo, ali é meu trabalho. E não é uma coisa forçada, não, é uma coisa natural. Você está ali, é um trabalho, é o seu trabalho. O jornalismo é muito mais importante que qualquer sentimento que eu possa ter para um clube. O clube vai para lá, o importante é o trabalho aqui. Júnior, infelizmente, você tem toda a razão. Nós temos razão nisso, mas hoje nós estamos à margem dessa nova realidade permissiva. Estamos dando soco em ponta de faca, porque a realidade que eu estava dizendo, meu bem, os narradores torcem. É natural que ele vibre com o clube hoje, você tem que cada estado está se promovendo, tudo bem. Agora, não fazer por exemplo, na hora de juízo de valor do comentarista, ele faz aquilo que o torcedor da arquibancada faz, e ele não tem direito de fazer isso, mas faz. Ou então, como eu já vi muitas vezes, vamos supor, um exemplo, né? Um exemplo aqui, puramente um exemplo. Fortaleza, não vou nem citar Fortaleza, vou citar um outro time qualquer. Um time lá do Nordeste com um time aqui da região, aí da região Sudeste. Aí sai um gol do time lá da região Nordeste, ao narrador, gol naquele pique, sai o gol do time adversário, do time do Sudeste ali, gol do time tal. Né? Gol do time tal. Quer dizer, é um antiprofissionalismo total, gente. Não, mas isso, Júlio, mas isso já virou regra. Infelizmente, a gente tem que admitir isso. Quer dizer, então, talvez, sabe o que é? Talvez nós estejamos fora desse quadro. Não é? Mas essa é a realidade. Mas voltando para o Corinthians, para fechar até, porque é uma história que merece até um comentário à parte, com dados minuciosos. Veja bem você, essa questão agora, quando tudo em cima do clube, aparece logo a desqualificação, como aconteceu com a reportagem do Lúcio de Castro sobre a situação do dono da SAF do Botafogo. Então, não pode ser tal. No caso do Corinthians, Júlio, o Corinthians, está, como você falou, está na zona de rebaixamento, lutando para não cair. Claro que o time deu um jogo. Olhe bem, e numa situação muito complicada, muita gente não se atentou ainda, porque o Corinthians tem
um jogo a mais que o Fluminense, que tem 27 pontos, o Corinthians tem 25, ou seja, se o Fluminense ganhar o jogo em atraso, aumenta para 5 a vantagem. O Grêmio, que é o que vem posterior ao Fluminense, está à frente do Fluminense, e estaria na briga aí com os dois para não cair nesse momento, tem 2 jogos a menos que o Corinthians, e tem 28 pontos, ou seja, ele pode chegar a 31, 34, pode abrir 9 pontos do Corinthians. Então, a situação do Corinthians é muito grave. Ele tem que passar o Fluminense, que pode abrir 5 pontos dele, e tem que passar o Grêmio, que pode abrir 9, com os 2 jogos em atraso. E ninguém está dando conta disso. Ah, não, o Corinthians vai sair, né, vai tal. Agora, a pergunta que rola é o seguinte, o Corinthians sendo rebaixado, em primeiro lugar, segunda divisão, meu amigo, a cota, né? Você sabe que a situação muda completamente. Completamente. Júlio, Então, a receita agora do balanço do primeiro semestre do Corinthians caíram de maneira abissal. Então, isso que eu falei sobre esse montante de dívidas contábeis, não são dívidas assim que alguém tá chutando, não. 2 bilhões, 150 milhões, 2 bilhões. 1 bilhão 440 de dívidas atrasadas, não pagas, vencidas, dívidas de fornecedores, dos contratos a que nós nos referimos, etc. e tal. 750 milhões no estádio. A conta, todas essas contas, a gente sabe, Júlio, os juros são calculados em cima de uma proporção geométrica, que significa, no popular, juro sobre juro. Muita gente pensa que o juro de hoje soma com o de amanhã. Não, é multiplicado. Né? Então, o que acontece? Os juros vão crescendo. Então, chegou a esse ponto, Júlio. Não é só o Corinthians, aqueles que devem, aqueles que têm essas dívidas de bi no Brasil, inclusive os bilhões que foram acertados nas SAFs, que já foram celebradas, cujos novos donos têm a obrigação de pagar esse dívida. Claro que tem um espaço de 10 anos. É bom lembrar que a SAFs, tudo bem, né? Foi a salvação. Sim. De todos os clubes que passaram a ter SAF, foi a salvação, foi o caminho. Mas tem dívidas a serem pagas. É bom deixar claro isso. Pois é. Até porque a história, se tornar futebol clube empresa, se não houver uma gestão responsável da empresa, vai voltar, vai acontecer tudo aquilo. A situação do Corinthians, para fechar do Corinthians, que nós já nos adiantamos, é o seguinte. Essa é a realidade do Corinthians. Aí alguém diz, você está contra o Corinthians? Ninguém está contra o Corinthians. O Corinthians tem uma tradição, uma história, um clube gigante do futebol brasileiro, é dono da segunda maior torcida do Brasil. Acontece que nós não podemos escamotear. Nós somos vistos como inimigos do Corinthians, a verdade é essa. O jornalista, exatamente, o jornalista que faz, o jornalista que aponta os problemas, o jornalista que aponta o problema, que coloca a realidade, ele é visto como inimigo, porque aquele torcedor, aquele torcedor fanático, né, que o coração está, né, só vale o sentimento. Ah, você é inimigo, você quer o mal, você não vê nada de bom no Corinthians. Como é que a gente vai ver algo de bom numa situação dessa? Volta a falar, o Memphis é um bom jogador, mas a situação dele ser um bom jogador é secundário, porque o Corinthians vive uma realidade trágica, catastrófica. O Corinthians deve, como você falou aí, mais de 2 bilhões, deve a jogadores, deve a tudo. E quer dizer, então a situação do Corinthians, a gente relata aqui a realidade. Agora, quem não gostar, meu amigo, paciência. Só que jornalista sério vai abordar a questão de forma séria. Quem quiser passar pano, fique à vontade. Agora, aqui se não é jornalismo, não é. Passe pano à vontade. Depois dessa nossa análise aí da realidade do Corinthians, vamos então, para fechar, o Corinthians venceu o jogo, simplesmente venceu o jogo de maneira apropriada. Um jogador que chegou ao Corinthians e está dando resultado é o Rodrigo Garro, argentino, né? E realmente ele conseguiu arrumar o meio-campo do Corinthians. Não teve assim uma excelente atuação ontem, mas foi o suficiente. Agora, tudo ajudado porque o Juventude, que venceu o primeiro jogo em casa, ele que foi bem até 20 minutos do primeiro tempo, tentando propor o jogo, mas a pouco e pouco ele deu espaços para, depois, inclusive, no primeiro gol do Corinthians,
deu espaço, É. os 2 gols foram, o gol do Juventude foi subsequente a uma polêmica anterior de uma bola lá que o juiz anulou o primeiro, tal, não foi realmente, foi confirmado. Tal, pois é, e o segundo gol, que pelas informações, e eu concluo, e eu concordo com a análise, inclusive, do comentarista de arbitragem da Sport TV, da Globo, realmente houve falta, e o juiz deveria ter marcado a falta em cima do lateral direito. Eu achei justamente que o primeiro, se você for ver bem a imagem, Júnior, polêmico, mas é complicado. Mas, Júnior, mas ali a questão que só o VAR que decidiu. Porque a regra é bem clara. Se o goleiro estiver no controle da bola, então é falta. E foi isso que, na visão do árbitro, ao rever. Mas a gente não pode mais nem discutir. Mas a verdade é o seguinte, que a vitória do Corinthians foi uma vitória incontestável. Ele fez 2-1 e nos instantes finais, já dos acréscimos, fez o terceiro gol através de uma cabeçada fulminante do André Ramalho, que lembra, Júnior, aquele gol famoso do Rondinelli, lembra do Deus da Raça do Flamengo? E agora estão evocando coincidentemente esse mesmo título, essa mesma designação A diferença é que a bola do Rondinelli vinha mais alta e o Rondinelli subiu lá no terceiro lugar. Mas foi no lance e outra coisa. Era outra época, mas o André Ramalho é um belo jogador, com experiência na Europa, inclusive veio da Holanda também, né? Uma vitória em síntese, uma vitória convincente do Corinthians dentro de sua realidade, ajudado, claro, tem que ser, o futebol, com o recuo do Juventude, que esperava ir ao contra-ataque, que não é característica do Juventude, futebol chamado reativo, e se deu mal. Mas tudo bem, o Corinthians venceu, passou na próxima fase, vai aguardar o vencedor de Flamengo e Bahia, né, que se classificaram para jogar com ele. Mas, enfim, Júlio, eu acho que foi a nossa conversa, ficou mais no fora do campo do que dentro do campo. Mas a vitória do Corinthians foi uma vitória incontestável, porque foi superior em campo. Teve alguns jogadores, e é bom que se diga que se o placar não foi mais elástico, tudo se deve à exuberante atuação do experiente goleiro Gabriel, também com passagem na Europa, né, de algum tempo. Então, enfim, foi uma vitória, mas tudo isso, Júlio, no meu entendimento, não apaga a realidade, porque a realidade é a realidade do dia de hoje, de amanhã e depois de amanhã. Como você frisou, o contrato do Memphis Depay é um contrato que está bem amarrado, claro. 3 milhões. Agora uma perguntinha. E se a Vaidebet, que está às voltas com a Polícia Federal, e os donos estão foragidos, se não pagar, eles não pagar o salário Então, todo o sonho, infelizmente, do torcedor corintiano, da torcida de loucos, né? Infelizmente, pode ir para o espaço. Não só dele, de outros também. Todos eles contratados numa média, Júlio, de R$1 milhão, R$1,5 milhão. Essa é a grande realidade, usando o seu termo, da insanidade da direção do Corinthians, isso de várias direções, desde lá atrás, né? Que inclui a insanidade, repito, da construção do estádio, em função da Copa do Mundo. E, lamentavelmente, a realidade é essa. Beleza, Antônio Manuel Góes, direto do Rio de Janeiro, eu, Antônio Júnior, aqui direto de Gana, da região do Porto Norte de Portugal. Nessa edição, minha voz ainda está meio baleada, né? Está bem melhor já, mas ainda está um pouquinho baleada aí, do resfriado. A gente vai encerrando essa edição das últimas, mas, lembrando, teremos 2 edições da Resenha da Bola, uma na sexta, amanhã, dia 13, sexta-feira 13, né, amanhã, e sábado, dia 14, a segunda edição da Resenha da Bola. Vamos falar sobre a seleção brasileira, sobre os jogos, né, dessa fase da Copa do Brasil. Seleção brasileira, meu Deus, hein? Que fase! E muito mais assuntos, fiquem ligados aqui no PB do Esporte. Convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Um abraço a todos e até a próxima.